Estou aqui para mais uma revisão e hoje iremos revisar no componente de ciências. Vamos estudar um pouquinho, rever os conteúdos que nós estudamos no decorrer dessa segunda unidade. Vamos lá? Então, pegue aí seu módulo 2. Abra na página 134, que nós iremos rever os conteúdos trabalhados no componente de ciências, certo? Falamos basicamente sobre dois conteúdos, que foram os ambientes e os objetos. Na cidade ou no campo, no bairro onde moramos, existem diversos ambientes, como escolas, parques, bibliotecas, praças, supermercados. Cada um desses ambientes apresentam características diferentes. Exatamente. Então, o que é que compõe o ambiente? Quais são os componentes do ambiente? São as coisas que estão ao nosso redor. Esses componentes do ambiente, eles podem ser seres vivos, ou seja, seres que têm vida, ou seres não vivos. Componentes não vivos, né? Os seres vivos, eles são caracterizados da seguinte forma: eles nascem, crescem, podem se reproduzir e depois morrem. Quais são os seres vivos? As plantas, os animais, as pessoas. Então, os seres vivos, eles nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. E os componentes do ambiente que são não vivos? Eles podem ser de duas formas. Os seres criados pela natureza, ou seja, esses componentes podem ser da natureza, ou podem ser objetos criados pelos seres humanos, ou até mesmo pelos animais. Por exemplo, quais são esses componentes que pertencem à natureza? As pedras, o sol, as nuvens, a água, as estrelas, a lua. Eles pertencem à natureza, porém eles não nascem, eles não crescem, eles não reproduzem, porque eles são componentes que não têm vida. Eles pertencem à natureza, pertencem aos ambientes, porém não têm vida. E quais são os componentes não vivos criados pelos seres humanos? Casas, carros, bicicletas, copo, caderno e uma série de coisas que podemos citar de coisas criadas pelos seres humanos. A Pro falou também que pode existir componentes não vivos criados pelos animais, sim, como por exemplo os ninhos, né, feitos pelos pássaros, a casa do João de Barro. Então são também componentes que não têm vida e que foram criados pelos animais. Dando continuidade, amores, nós podemos observar à nossa volta várias coisas que têm vida e várias que não têm vida, né? Porém,
temos um único objetivo: cuidar do ambiente em que nós vivemos, independente se eles são seres vivos ou se são elementos, componentes sem vida. De que forma? Em relação aos seres vivos, não maltratar os animais, cuidar das plantas, não jogar lixo no chão, não quebrar nem retirar as partes das plantas. Em relação aos seres que não têm vida, não rabiscar as paredes, nem calçadas, não deixar os brinquedos espalhados pelo chão, manter o nosso ambiente limpo, Isso é de fundamental importância. Por quê? Porque os ambientes, eles precisam de cuidado. Nós precisamos do meio ambiente para poder viver. Imagine, muitas pessoas causam diversas consequências ao meio ambiente. De que forma? As queimadas nas florestas, a captura de animais, a derrubada de árvores, tudo isso prejudica o meio ambiente, o meio em que nós vivemos. Então, precisamos ter cuidado, né? Precisamos ter cuidado para não prejudicar o meio em que nós vivemos, porque nós precisamos principalmente dos seres vivos para podermos viver. E dando continuidade, meus amores, vimos também no componente de ciências, falamos bastante sobre os objetos. Então, utilizamos diferentes objetos no nosso dia a dia. Diferentes objetos. Na nossa casa, na nossa escola. Esses objetos são fundamentais para a nossa sobrevivência também. Nós precisamos daquilo que foram criados pelos seres humanos para poder sobreviver. E esses objetos, eles são separados em categorias, vamos dizer assim. Cada objeto, ele tem a sua utilidade. Tem objetos que são utilizados para os estudos, que são materiais escolares. Tem objetos que são utilizados para o preparo de alimentos. Outros objetos utilizados para a prática de esportes. E que nós precisamos deles. Não é verdade? Então, esses objetos, como a Pró falou, eles são criados pelos seres humanos e são utilizados materiais diversos para a fabricação desses mesmos objetos. Que tipo de materiais? Podemos utilizar couro, madeira, plástico, vidro, alumínio, metal, ferro, que são retirados do meio, a maioria deles retirados do meio ambiente e que serve de utilidade para os seres humanos. Então, tá aí a importância de preservar o meio ambiente, porque nós precisamos dele. E também podemos extrair deles, né, a matéria para fabricar os objetos. Por exemplo, para fabricar uma cadeira, eu utilizo o quê? Eu posso utilizar plástico, eu posso utilizar madeira, eu posso utilizar metal para fazer um único objeto. Ele pode ser fabricado utilizando materiais diversos. Então, para
confeccionar uma roupa. Eu preciso de tecido, eu preciso de lã, não é verdade? Então, eu preciso dos materiais para fabricar os objetos que eu irei utilizar. Os materiais utilizados na fabricação de objetos geralmente são obtidos de plantas, de rochas, de animais, do solo ou do subsolo. Então, meus amores, foi um conteúdo breve. Eu espero que vocês tenham esclarecido as suas dúvidas nessa revisão breve na componente de ciências. Continue estudando, estudem bastante. Quero ver vocês realizando a avaliação com muita dedicação, com muito empenho. Tenham paciência e muita dedicação, viu, meus amores? Tchau, tchau. Até amanhã com a nossa próxima videoaula, certo? Combinado? Estudem. Nossas atividades estão nas páginas 100, como a Pró falou, de 134 a 172. Estudem. Kick.